Olá, turma! Tudo bom com vocês? Esta semana nós vamos fazer uma atividade bem diferente. Essa semana nós vamos fazer o projeto do agronegócio na escola. E como nós estamos vivendo o período, de isolamento, de distanciamento social, esse projeto nesta semana, neste ano, vai ser assim num modelo também remoto. Então, vai ser o modelo do projeto do agronegócio na escola, só que digital, correto? E aí, nós vamos fazer as nossas atividades aqui na escola, e aí nós vamos mandar para eles tudo, via e-mail, e as coisas vão acontecer tudo então remotamente, ok? Vamos lá então para ver como será o projeto este ano. Então, nós estamos trabalhando com o agronegócio. É esse programa da ABARP, de Ribeirão Preto, que é a Agência Brasileira do Agronegócio. E o objetivo é fazer com que toda a nossa região se integre mais aos conhecimentos relacionados ao agronegócio. Afinal de contas, a vocação do Brasil é a vocação agroexportadora e a nossa região, apesar de ser uma região bastante urbanizada e industrializada, ela é principalmente uma região agropecuária, certo? A base da nossa economia é a agropecuária. Então, por isso, o estudo, a observação, e o contato com essa realidade é muito importante, correto? Então, é um programa que tem por objetivo principalmente o conhecimento a partir do que é o agro, ok? Aí vem a perguntinha: o que é o agronegócio? O agronegócio é uma rede de operações, é uma rede de atividades que acontecem em torno da produção. Então, nós não podemos falar mais que o agronegócio está relacionado só à agricultura e à pecuária, mas ela envolve toda uma cadeia de atividades que ocorrem antes, dentro e depois da porteira das fazendas, certo? Então, ela é uma atividade, o agronegócio, que interliga atividades tanto rurais quanto urbanas. Ela integra muito tanto o rural quanto o urbano, porque um está totalmente dependente do outro. Hoje, o meio rural não existe, não consegue funcionar sem o urbano. E o urbano também não consegue funcionar sem a existência do rural. Então, a interdependência entre esses dois segmentos é muito forte. E o agronegócio vem justamente trazer essa ideia para a gente. Aí é muito importante a gente entender o que são as cadeias produtivas, E hoje ela é definida como o conjunto das atividades que articulam insumos básicos até produto final. O que é insumos básicos até o produto final? Então ela articula, ela integra desde a matéria-prima lá que está sendo produzida até o gênero industrializado que vai lá para o consumidor, envolvendo tudo o que acontece no meio desse caminho, ok? E uma coisa muito importante que a gente precisa, toda hora ficar lembrando é que o Brasil tem uma vocação agroexportadora. Então, o agronegócio é um dos principais setores da economia brasileira, ok? Então, quais são as atividades que estariam neste segmento do antes da porteira, dentro da cadeia produtiva? O que seria o antes da porteira? Então, quais atividades? As atividades de laboratório, que envolvem justamente a pesquisa, a busca de melhoramentos genéticos de sementes, de animais e até o desenvolvimento de tecnologias para serem usadas lá no campo mesmo, O financiamento agropecuário, que hoje a relação entre banco e o setor agropecuário é muito forte, é muito estreita essa relação. Então, muito do que se planta hoje é resultado de um financiamento colhido em algum banco. Então, a participação dos bancos em todos os segmentos do agronegócio é muito forte. As indústrias de adubos, fertilizantes, de agrotóxicos, que são importantíssimos hoje para elevar a produtividade no campo.
A indústria dos implementos agrícolas, a indústria dos tratores, das colheitadeiras, né, dessa nova tecnologia que está tão presente lá no campo. Então, antes de começar a produção lá no campo, muita coisa já aconteceu, né? Primeiro. Então, todos esses segmentos estão no segmento da cadeia produtiva anterior à produção. Aí vem o dentro da porteira. Dentro da porteira, o que acontece? A produção, efetivamente, né? O preparo do solo, o semear, né, do solo, o plantar, a utilização de tecnologias hoje para acompanhar o crescimento, para acompanhar pragas, a colheita, né, tanto na agricultura como no extrativismo, a pecuária também feita hoje com muitas técnicas modernas. Então, todos esses aqui são os segmentos que fazem parte desse segmento aí do processo da cadeia produtiva dentro da porteira. E o depois da porteira? Depois que aconteceu a produção, o que vai acontecer com esse produto que saiu lá do campo? Seja da agricultura, seja da pecuária. Então, esse produto ele vai passar por vários segmentos. Por exemplo, ele vai ser armazenado em algum lugar, vai ficar em silos, até aguardar, né, um momento de vender, o preço melhor para vender. O transporte, né, muito importante, que é o que leva todo esse material produzido no campo para as indústrias, para os portos, para o mercado. A indústria, né, que faz justamente a transformação, a modificação de toda essa matéria-prima, esses recursos que vêm lá da agricultura, da pecuária, para produtos consumíveis, né, produtos que vão ser consumidos por nós, né, consumidores finais. Então, a indústria de alimentos, a indústria lá de suco de laranja, os frigoríficos, certo? E outras tantas indústrias, né, que existem aí nesse segmento depois da porteira, que utilizam o recurso que veio lá da fazenda, né, que veio da agricultura e da pecuária, e que vai transformá-lo no produto para ser consumido. E depois o comércio propriamente dito, né? As lojas com os produtos todos que vieram da matéria-prima, que veio da agricultura ou da pecuária, que passou pela indústria e chega no comércio para ser consumido por todos nós. Postos de combustíveis, né, que vão vender aí os combustíveis resultante do processo de industrialização, seja da cana-de-açúcar, seja do petróleo, ok? Então, todos esses segmentos aqui estão na fase do depois da porteira. E a gente somando esses três segmentos, nós temos a cadeia produtiva do agronegócio. E aí, o agronegócio ele vai trabalhar com dois segmentos, especialmente a agricultura comercial, mas a agricultura familiar ela se enquadra também. Então, quem é a agricultura familiar? É aquela produzida em pequenas propriedades, recebe esse nome porque é realizada por grupos de famílias, né, pequenos agricultores e pouquíssimos empregados, geralmente é só a família. A colheita do produto vai servir para alimentar a própria família e vai servir para alimentar a população. Por isso a agricultura familiar é aquela responsável pela produção da cesta básica, por isso ela é tão importante. E é atividade muito importante para o sustento de diversas famílias, né, que vivem na zona rural. Então elas são a fonte de ganho, né, de muitas famílias que vivem no meio rural. E olha que importante, 70% dos alimentos consumidos no Brasil vêm exatamente da agricultura familiar, não vem da agricultura comercial, vem sim da agricultura familiar. Como a gente vê nas imagens aqui, a agricultura familiar produz exatamente aquilo que a gente está todo dia consumindo, ok? E a agricultura comercial, esta aqui propriamente dita, que é o agronegócio, né? Que é aquela que trabalha com a monocultura, quer dizer, grandes fazendas, grandes extensões de terra que produzem um tipo só de cultivo. Esse cultivo geralmente está voltado para o mercado externo, quer dizer, a produção é voltada para a exportação. Esta atividade, ela trabalha com muito dinheiro, muito capital.
E muito capital que é investido onde? Na mecanização, quer dizer, na utilização de muitas máquinas, muita tecnologia que aumenta enormemente a produtividade, ok? Todos esses fatores favoráveis, né, que elevam o nome do Brasil, que colocam o nome do Brasil como o celeiro do mundo, quer dizer, aquele capaz de produzir alimentos para o mundo, né? Então o Brasil é classificado assim. Tudo isso de positivo causa, claro, alguns problemas. Alguns impactos negativos o agronegócio deixa para trás, especialmente com relação ao meio ambiente. Por quê? Para ele se expandir, é necessário desmatamento. Essa produção de monocultura geralmente esgota muito os solos. Eles usam muito fertilizante e muitos produtos químicos, muitos agrotóxicos, né? Justamente para conseguir uma produtividade maior. Tá? Então, como a gente vê nas imagens aqui, ó, a agricultura comercial, o agronegócio, ele utiliza o que existe de mais moderno para a produção. Então, olha lá, ó, o uso de agrotóxico, olha, tanto por aviões como por tratores, o plantio, que é feito todo com maquinário, a colheita feita também sempre com muito maquinário, ó, o plantio, a colheita com muitos maquinários, a irrigação. Então, não é essas fazendas, elas não esperam a chuva acontecer, elas usam água exatamente na quantidade necessária. E há um controle muito grande, ó, da produção. Quanto que a lavoura está crescendo, se a planta está crescendo, se não está, quanto que deu de produção cada pé. Então, eles têm um controle muito rígido de tudo que acontece nessa lavoura. E como que eles observam tudo que está acontecendo na lavoura? Eles usam drones para observar a lavoura, ver se tem praga em algum lugar. Então, é assim, o uso de altíssima tecnologia. E tudo que é produzido, tudo que é plantado, acontece dentro de um controle assim muito rigoroso, um acompanhamento muito rigoroso. Então, o uso de tecnologia aqui, ó, é o que há, né, de maior. E aqui, ó, um gráfico para a gente entender como é o agronegócio brasileiro. Eu quero que vocês vejam este vídeo, ele é muito importante, ele explica este gráfico aqui e ele dá as indicações de por que o Brasil se destaca no mundo em relação ao agronegócio. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Esta linha cinza, ela indica a área plantada no Brasil e essa linha amarela indica a produtividade. Então, ó, de 1976 para cá, a área plantada aumentou, mas foi pouco. Mas em compensação, a produtividade aumentou demais, graças justamente ao uso de tecnologia cada vez mais moderna, né? E olha que lugar que o Brasil alcançou. Ele é o primeiro exportador de carne bovina, quarto exportador de carne suína, o primeiro exportador de soja, primeiro exportador de carne de aves, o primeiro exportador de laranja, segundo exportador de milho, primeiro exportador de açúcar, primeiro exportador de café e o segundo maior exportador de óleos vegetais. Então, o Brasil tem um destaque importantíssimo a nível internacional. Tudo isso resultado do agronegócio, ok? Aí aqui, gente, vem o cronograma das atividades. O que cada série vai fazer? O sexto A vai fazer desenhos e frases. O sétimo vai fazer desenhos e frases também. O oitavo vai fazer vídeo ou podcast. E o nono A vai fazer um podcast ou entrevista. Tá certo? E todos têm o prazo de entrega para o dia 15. Ok? Então, vocês vão passar a semana inteira fazendo esta atividade. Os sextos anos, o que vocês vão fazer? O que e como fazer. Então, os sextos anos vão fazer um desenho e uma frase para esse desenho que represente a agricultura familiar. Então, vocês vão fazer um desenho sobre agricultura familiar. Tá? Desenhar lá o sítio, a plantação, a família trabalhando, né? A pequena propriedade, as plantações daquilo que a gente come, né? No dia a dia, as hortaliças, tá certo? Os sétimos anos vão fazer desenhos e frases sobre o agronegócio, sobre a agricultura comercial. Aí aqui o desenho já é voltado para fazendas, máquinas, plantações, né? A monocultura lá, as tecnologias.
Os oitavos anos vão gravar um vídeo. Como que é esse vídeo? Os oitavos anos vão gravar um vídeo de uma área rural, mostrando uma plantação, certo? E vão gravar esse vídeo curtinho, mas explicando, dizendo, olha, esta é uma área de lavoura de cana, ou essa é uma área de lavoura de manga, né? Isso aí, tá? Então, gravar um vídeo mostrando a agricultura da sua região e explicando o que você está mostrando. Ou gravar um vídeo ou gravar um podcast. O que é um podcast? É um áudio. Então, você e mais alguma pessoa, pode ser da tua casa, pode ser um colega, vocês vão discutir sobre o agronegócio. Então, vocês vejam lá, até aqui no material tem alguma coisa, né, do agronegócio, aí vocês leiam e vocês discutem, um falando da importância, um fazendo pergunta, o outro respondendo, certo? Um áudio também curtinho. E os nonos anos vão gravar também um podcast. Só que o podcast dos nonos anos é uma entrevista. Então, os nonos anos vão elaborar 5 perguntas sobre o agronegócio, vão entrevistar alguém. Alguém da sua casa, ou um colega, ou um profissional que vocês conheçam. Tá? E aí, vocês poderão usar essas perguntas que estão aqui, ou vocês poderão elaborar suas próprias perguntas. Tá certo? Mas essas perguntas elas têm que abordar esses 3 assuntos, ó, o agronegócio, o agrobusiness e a cadeia produtiva. Tem que ser 5 perguntas sobre esses 3 assuntinhos aqui. Tudo bem? Pode usar essas perguntas aqui, mas se vocês não quiserem, pode fazer outras. Tá ok? E aí, ó, para fechar, vamos desenvolver esse projeto. Vamos conhecer um pouco mais sobre o agronegócio, correto? Eu convoco vocês para entrar de cabeça nesse projeto. Então, durante esta semana, em Geografia, nós estaremos pensando, discutindo, produzindo material sobre o agronegócio, certo? Não esqueçam que esse programa, ele tem prêmios, correto? E que os trabalhos de vocês têm que ser inéditos, quer dizer, não pode de jeito nenhum ser copiado, correto? E nós vamos com isso enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos sobre este assunto tão importante para nós, para a nossa região, que é o agronegócio. Combinado, gente? Qualquer dúvida, a gente vai se conversando lá nos grupos, ok? Boa sorte para vocês!